Vale muito não sair da rocha, nem do caminho aberto pelos passos de Jesus, porque a ciência mata, mas o amor edifica. E, logicamente, um apagão, se anunciado proposital ou acidentalmente, sendo acionado, tirará todo o norte dos que estão ligados e dependentes da internet. É lógico, se bem que, direta ou indiretamente, todos já secularmente estamos dependentes da internet e um apagão geral apagaria de nós alguma dependência. Razão para temer a Deus, não ao apagão. Voltar-se para Deus, porque o Senhor dará o escape antes. Porque após a solução do caos vem o controle universal e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. O apagão cibernético. O Senhor Jesus Cristo disse: deixa aos mortos o enterrarem aos seus mortos. É o que vemos nos falsos obreiros, como que ajuntando joios para os queimar, portanto ou porquanto guiam o seu povo a pão e circo para uma vida secular melhor e não renunciam à vida aqui para a vida eterna ali. São como mortos devorando vivos, abutres mortos enterrando seus próprios mortos. As mensagens deles consistem em ameaças, amedrontamentos, expectações de consequências horríveis quando não houver obediência cega dos seus congregados e congregados aos seus ídolos e guias. Precisamos muito discernir entre não vos preocupeis com o dia de amanhã e não presumais do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Porque os amedrontamentos seculares e políticos não nos roubam a confiança e a esperança no Deus que tudo pode. E se pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Temer antes a Deus. Romanos 14, 4. Estaremos sempre entre os despercebidos, os negligentes, os fanáticos, os sinceros, os fracos e os que foram chamados para serem os menores de todos, os últimos de todos e os derradeiros de todos, para que compreendessem porque Jesus Cristo comeu e bebeu com publicanos e pecadores e chamou por irmãos aos pobres, aleijados, mancos e cegos. Logo, o que se recomenda é que cada um esteja fundamentado na rocha, na pedra de esquina e na mó de baixo, porque haverá tribulação que somente se lembrarão da mensagem do Salmo 23 e do Pai Nosso, expressão nossa. Porque no conflito geral haverá caminho e saída, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. A ciência tem evoluído e se distanciado com rapidez do som, desde os dias mecânicos para os dias quânticos,
onde o que se veria não seria mais fisicamente, ou não se percebia que se movimentava imperceptível a olhos humanos. Isto prova que o homem é imagem e semelhança de Deus, não que evoluiu por si mesmo, acima do que se ensinou ou aprendeu na simplicidade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, donde se proclama: bem-aventurados os que não viram e creram. A ciência multiplicada parece substituir, além da moeda, os valores, acima do real, o virtual, acima da realidade, o fascínio do clone, mas temerá a geração que se destacará na utilização da inteligência artificial que dominará o mundo. Tempo quando o homem sentirá a sua cabeça vazia por não poder acompanhar a evolução e clamará por um caminho de volta e o não terá mais. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, 6. Deus fará algo invisível, acima das maravilhas humanas, em um tempo que nem mesmo a maior velocidade humana poderá registrar. Estamos avisados que se alguém disser que Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Isto significa que apontarão muitas portas e caminhos e soluções milagrosas, mas não serão Cristo, porque somente Cristo Jesus garante a paz de um paraíso hoje comigo, mesmo estando um homem morrendo na cruz. Ora, porque o homem não se importou com a corrosão moral da piedade, temerá mortalmente a corrosão dos seus dados num clicar de dedo. Mas há um piscar de olhos, nos aguardando completamente fora dos tempos, lógicas e ciências humanas. Mais rápido que um clique, e conheceremos todo o conhecer que é possível em glória de ser um com Deus, quando a simplicidade e a verdadeira letra serão o grito de glória de ser um com Deus para sempre. Como está escrito, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Pai contra filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, e os familiares como inimigos do homem. São alterações comportamentais e desestruturações da família, na atualidade, que ocorrerão por causa dos experimentos da ciência quântica e farmacêuticas multiplicadas e da degradação moral e espiritual generalizada. Também, por não se poder acompanhar a evolução da ciência, o homem se submeterá à inteligência artificial como solução única para o imediatismo, quando ficará exposto pelo controle universal que a multiplicação da ciência é a redução do homem. Acontecerá no tempo do fim, onde não haverá mais aposentados nem realizados sociais, mas ativos e neutralizados a favor do todo. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Em simplicidade de fala e em profundos alicerces da verdade, as Escrituras já nos preveniam destas coisas. E aos que ensinam, importa considerar que os talentos foram distribuídos a cada um conforme a sua capacidade, que o Espírito reparte os dons a cada um como quer, visando o aperfeiçoamento do corpo, e que o obreiro, tendo aprendido enquanto ensina, deve lembrar-se de que os mais fracos são necessários. Assim, consolará as nossas almas a verdade de que o mesmo Deus que ocultou aos sábios e entendidos é o que nos deu a mente de Cristo, para que o menor de todos e derradeiro de todos possa apacentar as suas ovelhas. E o Senhor, quando vier, ou o dia final de cada um chegar, o Senhor o encontre fazendo assim como está escrito, assim como leis, assim como o Senhor falou, sem acréscimos e sem cortes, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Porque está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque a fome e sede de justiça imposta pela coletividade terá solução em Deus. Mas quando o Senhor enviar fome não de pão e sede não de água, não haverá solução humana, individual ou coletiva para isto. E alguns poucos dirão: Ebenezer, Maranata. E inumeráveis clamarão: Senhor, vem abreviar estes dias. Mas aquele que ouve ainda hoje diga: sim, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amós 8, 11. Expectação e amedrontamentos.